Uma influencer acaba falecendo de forma misteriosa, e agora ela volta atrás de vingança e precisamos descobrir esse mistério, ou o fim será o cemitério. E esse é o filme Net I Die de 2017, e eu sou o EF, o Ente. Fudido! Então vamos recapitular. O filme começa mostrando uma influencer fazendo o anúncio de uma lanterna revolucionária, e todos estavam tão animados com a qualidade que estavam pedindo para ela mostrar a mama para ver se clareia legal. E o pessoal ali só estava para ver a influencer fazer coisas diferenciadas, e quando ela vai ler o chat, aparece uma Mônica dizendo que estava de olho nela e que se tentasse bloquear, ela apareceria e daria uma falecida nela. E quando ela tenta, a luz da casa simplesmente se apaga e ela fica com medo, e ao invés de chamar a polícia ou meter o pé, ela tenta uma segunda vez, mas acaba dando uma falecida de leve e todos acham que fazia parte da live, a famosa gostosa falecida. E agora vemos o casal Sa e Sam, e eles estão estocando várias caixas de cremes de rosto, pois eles foram os melhores vendedores, e eles fazem uma divulgação mostrando que a marca estava sendo um sucesso, e depois Sa começa a fazer uma live cozinhando com os seguidores, e estava fazendo ensopadinho de salsicha, o que mostra que estamos melhor do que os coreanos, pois nosso estrogonofe de salsicha é um sucesso. E depois da live ela recebe uma mensagem da Mônica, uma influenciadora que deu uma falecida de leve, e muitos não sabiam por que ela fez isso. Sa começa a andar pela casa e tenta excluir a marcação que foi feita, mas misteriosamente começa a chover e trovejar, e galera, nunca viu uma chuva tão forte assim, e ela começa a escutar sons pela casa, e quando está subindo para o quarto, alguém começa a bater na porta nervosamente, mas quando abre não havia ninguém, e no celular mostrava que a localização da Mônica estava na casa dela. Então ela corre para o quarto desesperada, enquanto que alguém tenta abrir a porta, e é nesse momento que vemos que deu ruim, pois aparece um espírito mequetrefe olhando para ela, e ela tenta ligar para a polícia, mas o bicho aparece flutuando atrás dela. Que porra é essa, Marreco? Ela sai correndo e seu namorado simplesmente aparece, pois ele acabou de chegar do trabalho, e a chuva foi embora da mesma forma que chegou. E ela mostra o vídeo que recebeu do dia que a Mônica partiu para além, e Sam diz que aquilo era só alguém querendo causar pânico e diz para parar de seguir que dava tudo certo. Mas ela vê que não foi a única marcada e tinha algo de estranho. Vemos uma jovem trabalhadora chegando em casa, e ela possuía deficiência visual, mas conseguia fazer tudo tranquilamente, e no momento que ela vai tomar banho, ela sente um pé estranho no chuveiro, e eu acho que era o pé do Pedro, mas ela não viu nada, e ela escuta o telefone tocando, e quando atende, era uma mensagem gravada da Mônica, dizendo que o rosto dela estava estragado, e era a culpa dela, e nisso ela fica desesperada, e alguma coisa começa a apertar seu pescoço, e ela acaba falecendo, mas seu coração continua batendo, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Outra influência está se preparando para mais um dia de publi e cria uma página anti-Mônica, pois ela também recebeu o vídeo estranho, e ela gostava de humilhar as pessoas que não tinham a mesma beleza que ela, e depois ela vai trabalhar, pois no tempo vago ela era garçonete, e fica dando em cima dos clientes, pois ela queria alguém que bancasse sua vida de luxo. E Sa aparece perguntando sobre a Mônica e o que aconteceu com ela nos últimos dias, e ela começa a ficar nervosa e diz que tinha a chave do apartamento dela e fala pra dar uma olhada, pois deve ter alguma pista. E quando ela vai pegar uma bebida, um espírito aparece no reflexo do vidro. Sa vai com Sam no apartamento dela, pois estava com medo, e o local estava como ela deixou, e eles começam a olhar em busca de alguma informação válida, e Sam tenta entrar no computador dela, mas não estava acertando a senha, pois se ele entrasse nas redes sociais dela, poderia cancelar as publicações, e Sam pergunta se ela sabia de alguma coisa, mas ela diz que não sabe de nada, mas começa a sentir uma presença estranha olhando para ela, e do nada ela começa a enxergar coisas, e Sam acha que ela estava muito cansada, e eles voltam para casa, mas eles pegam o celular dela, pois também poderiam encontrar algo. Sa está olhando as redes sociais quando recebe um vídeo da jovem que estava no restaurante, que começou a ter um surto, com medo das pessoas e simplesmente apareceu falecida, e ela começa
a perceber que todos que receberam aquela publicação estavam falecendo misteriosamente, mas ela começa a achar que é coisa da cabeça dela, pois essas coisas não acontecem, e ela começa a passar maquiagem quando o reflexo dela cria vida e começa a arrancar o próprio rosto, mas aquilo era apenas um pesadelo. Ela está com algumas marcas de alergia no rosto, e quando olha para o quadro, ele começa a chorar sangue, e ela sai correndo desesperada e vê o espírito mequetrefe, e tenta ir pro quarto, mas acaba caindo da escada, e agora ela sabia o que estava acontecendo, mas não queria falar nada. E Sam está tentando descobrir aquele mistério, pois precisava salvar a vida dela, ou seria tarde demais, e ele descobre que todas essas influencers trabalhavam para uma agência de publicidade que cuidava da carreira delas. E ele vai falar com o chefe, que era um negão da canela fina oriental, e ele diz que todas as mulheres ali tinham um padrão alto. O problema é que quando o Sam pergunta sobre a Mônica, ele começa a tremer na base, pois ele sabe que tem algo de errado, e ele diz que ele poderia falar com o namorado dela, pois ele sabia o que estava acontecendo. O canela fina começa a gravar mais algumas publicidades, e ele estava usando uma modelo morena e uma loira, mas elas só queriam saber de gravar stories para seus fãs. E ele fica com raiva, pois elas precisavam fazer uma sessão de fotos para um produto. E galera, te garanto que a última coisa que os fãs vão olhar são os produtos com elas usando aquelas roupas. E o canela fina diz que o ensaio foi um sucesso. As jovens estão se preparando para ir embora depois de mais um dia de trabalho cansativo, pois tirar fotos para marcas é muito cansativo. E eles recebem o vídeo da Mônica falecendo e ficam assustadas. E o canela fina está negociando alguma de suas modelos quando o espírito aparece e começa a abrir a boca dele, e acho que esse não vai voltar para casa não. E as modelos estão assustadas, pois todos já foram embora, e na hora de sair a porta estava trancada e ninguém estava escutando, e do nada a luz se apaga. E elas começam a escutar algumas vozes estranhas e as luzes se apagam, e mais duas deram uma falecida de leve. E galera, esse filme está cheio de bonecos largados por aí. O ex da Mônica estava se pegando com uma outra influencer, e ela diz que não dava pra brincar ali, pois eles estavam sendo observados. Fomos descobertos! Olha na máquina! E pensei que estaremos invisíveis. Foi mal, galera. E Sam aparece querendo falar com ele, e quando fala sobre a Mônica, a jovem sai. E ele começa a dizer que não sabe de nada sobre ela e que terminaram porque ela tinha problemas. E diz que a Sa sabia o porquê disso tudo ter acontecido. E o amigo do cara fica quieto, pois sabe de alguma coisa. Sa está sozinha em casa de cadeira de rodas e vê tudo bagunçado, e seu namorado chega na hora, pois ela precisa contar o que estava acontecendo ou não teria como ajudar. E mesmo assim ela continua em silêncio, pois ela fez alguma coisa de errado. E Sam sai com raiva, pois está arriscando a vida por ela, e do nada a campainha toca. O ex da falecida está em uma festa da loucuragem, e a influencer que ele está dando uns pegas está fazendo uma live para mostrar como eles são descolados, pois ali é a farofa da Xanguá, e ela pergunta o que os seguidores gostariam de ver. Ela vai pra cima do Shaq, e ela estava com vontade de brincar, e os dois vão para o quarto, mas chegando lá, ele coloca o celular para gravar escondido, e os dois estão na brincadeira, e do nada ele começa a enxergar a jovem como boneco falecido, e começa a ficar desesperado, e sai correndo, e ele tenta pegar uma faca para se defender, e geral está olhando para ele, achando que ele ficou maluco, e o espírito começa a mexer na mão dele para se falecer, e mais um vira boneco. O amigo do Shaq vai até a casa da Sa para conversar, pois ele não estava mais aguentando aquilo, e começa a contar que Mônica começou a trabalhar com canela fina, e ele conseguiu uma publi com os produtos que a Sa estava vendendo, e era um desafio de 20 dias para mostrar o resultado para seus seguidores, e ela ganharia muito dinheiro. O problema é que depois de alguns dias, sua pele começou a ficar horrível, pois tinha algo ali que não fazia bem, e seus seguidores começaram a perceber que ela estava escondendo com maquiagem, e nesse tempo ela tentou mandar mensagem para o canela fina, pois não recebeu nenhum dinheiro, e ela liga para assistente da Sa, que era jovem cega, mas ela diz que não era problema dela, pois ela não estava vendo nada de errado e tinha que terminar o desafio. Como ela não estava mais aguentando aquilo, fez um vídeo falando mal da marca, mostrando o que fazia com a pele, e nisso todos se afastaram dela e sua carreira começou a ficar ruim, e agora eles entendem por que ela estava mal, mas aquilo não era o suficiente
suficiente para ela fazer isso. E do nada o espírito aparece e começa a pisar na cara dela, e no dia seguinte eles decidem voltar no apartamento para devolver o celular dela. Mas agora que vem a grande revelação, pois Sa não quer subir pois está com medo, e quando Sam chega no apartamento, o computador dela simplesmente desbloqueia e ele começa a ver tudo o que tinha acontecido. Ele descobre que na verdade o ex dela gravou um vídeo com os dois dando uma brincada e a garçonete compartilhou para a influencer loira e morena, e elas soltaram para todos, e nisso sua vida piorou mais ainda e ela decidiu se despedir na live, e por isso eles estavam sendo perseguidos. Sa entra no elevador, mas tudo começa a falhar e o espírito aparece atrás dela, e quando acorda ela estava no terraço na beira, e Mônica aparece e quebra as pernas dela, mas Sam aparece na hora e a salva. Mas ele estava muito bolado, pois desde o começo ela mentiu e sabia o que estava acontecendo, e o espírito o segura e pula do prédio. E galera, é por isso que tem que ficar longe das falcianes, porque para dar ruim é 2 palitos. Depois de um tempo, Sa está tentando se recuperar, achando que tudo acabou, mas agora a Mônica sempre estaria do lado dela, e esse foi o filme Net I Die. E galera, é por isso que eu não apareço, vai que começo a ser perseguido pelo fã fantasma, aí me quebra. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado para não perder o que vai chegar amanhã, pois todo dia tem histórias de loucuragem. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!